mais uma aula de energia da biomassa. Eu sou a professora Maria Cristiane. Estamos na aula 10, etanol celulósico. Lembrem todas as aulas anteriores. Nós estamos numa sequência boa de entendimento do que é material lignocelulósico para a obtenção desse etanol celulósico. As fontes de biocombustível são geograficamente distribuídas comparadas com as de combustíveis fósseis. Lembrem, logisticamente, os combustíveis fósseis têm uma distribuição muito bem determinada. Isso até financeiramente é uma vantagem. Agora, onde estão as biomassas para a obtenção de etanol? Em diferentes países, diferentes potenciais, diferentes tipos de biomassa. Então, elas estão muito mal distribuídas, né? Diferente dos combustíveis fósseis, dessa fonte que nós estamos tentando complementar. Esse material lignocelulósico de baixo custo minimiza o conflito entre terra para a produção de comida e produção de energia, principalmente no Brasil. No Brasil nós temos, lembrem daquela primeira aula, não é? Aquele uso de terra para a obtenção de energia e para a obtenção de alimento. Então o Brasil ele não tem esse problema, essa concorrência de alimento com energia. Esses biocombustíveis lignocelulósicos geram menores emissões de gases, reduzindo impactos ambientais, particularmente as mudanças climáticas. Também possibilitam empregos em áreas rurais. Além disso, se resíduos agroindustriais forem utilizados em processo biotecnológico, não apenas se estabelece substratos alternativos, mas também se resolve um problema de descarte. Então, nós temos hoje um grande problema com quantidade de resíduos. Lembrem também das nossas primeiras aulas. Encontra-se na literatura diferentes materiais lignocelulósicos, nós tratamos até na última aula de etanol, e também depende do país. Aqui no Brasil, o nosso foco é bagaço de cana-de-açúcar e palha de cana-de-açúcar, porque nós já temos uma indústria consolidada de obtenção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Em outros países, não, você vai atrás daquela resíduo, daquele seu maior potencial de produção. Estados Unidos, como tem etanol a partir do milho, se procurará realizar a produção de etanol a partir da palha do milho, do sabor do milho, desses resíduos que tem a partir da indústria do milho. Outros exemplos, casca de arroz, palha de arroz, algodão, bagaço de caju. Se no Nordeste a gente conseguir ter essa produção viável economicamente, a produção de etanol a partir do suco de caju, nós utilizaremos, é claro, o bagaço do caju, que ele já está na cadeia de produção do próprio etanol. Aqui o complexo lignocelulósico, né, novamente, nessa composição básica, a gente já tratou em outras aulas, já tratou em outras tabelas, nessa composição básica de celulose entre 40% e 60%, hemicelulose, né, entre 20% e 40%, lignina entre 10% e 25%. Então, um pouco, né, dessa complexidade aqui nós temos uma parte da celulose amorfa, né, entre seções cristalinas. Isso tem uma influência muito grande na hidrólise enzimática. Vocês vão observar que, diferente de outros processos enzimáticos, nós utilizamos aqui um coquetel enzimático. Então, não é só uma enzima que ataca essa estrutura, nós temos diferentes enzimas, basicamente 3 enzimas, e essas podem vir de diferentes tipos de micro-organismos. Então, nós temos ainda outra complexidade voltada à produção de enzimas, desse complexo, dessa mistura enzimática, para quebra dessa cadeia de lignocelulósica, para depois a obtenção de etanol, que ainda utilizaria outro micro-organismo, e a Saccharomyces cerevisiae produziria outras enzimas para auxiliar nessa produção. Então, nós temos realmente um rol de complexidade maior. Aqui um pouco, não é, de exemplificação desse manejo de biomassa, pré-tratamento, produção de enzima. Como eu falei, essa produção de enzima ela é realizada por processos fermentativos, são produzidos por micro-organismos, então tem outra complexidade de fermentação aqui. Nesse pré-tratamento nós temos essa hidrólise enzimática, mas antes dessa hidrólise enzimática nós tivemos pré-tratamento físico, algum outro tipo de pré-tratamento químico. A partir dessa hidrólise enzimática, nós temos esses açúcares fermentáveis, temos essa fermentação da glicose, até essa produção de etanol, essa recuperação.
Aqui nós temos uma fermentação das pentoses, que é uma fermentação um pouco mais complicada, seriam outros tipos de micro-organismos, não só a Saccharomyces cerevisiae, então essa parte ainda está em estudo. Aqui a utilização da lignina, vimos em outras aulas que nós temos bastante subprodutos que podemos aproveitar a lignina. Aqui, o que seria necessário, então, professora, para realizar esse pré-tratamento? Né? O que é esse pré-tratamento da biomassa? Ele consiste em uma das etapas operacionais mais relevantes em termos de custo direto, influencia consideravelmente os custos das etapas anteriores e subsequentes do processo, deve ser muito eficiente em termos de rendimento, seletividade, funcionalidade, simplicidade operacional, segurança e higiene industrial e atributos ambientais, claro. Aqui um pouco da estrutura da celulose e diferentes compostos, né, que nós podemos utilizar. Nosso foco seria a glicose ou a obtenção de etanol, mas nós temos outros tipos de materiais que nós podemos reaproveitar, como também vimos em aulas anteriores. E quais são os tipos de pré-tratamento disponíveis? Alcalinos, ácidos, explosão a vapor, água quente, ácido diluído, organosolventes. Também vimos um pouco uma tabela em aulas anteriores de quais as diferenças, vantagens e desvantagens. Às vezes teremos que utilizar etapas conjuntas. Por quê? Porque são diferentes tipos de rendimento. Como eu expliquei, professora, tem uma mágica? Não tem. Porque dependendo até da sazonalidade daquela produção de biomassa, ela vai ter uma composição diferente, ela vai ter mais semicelulose, mais lignina, mais celulose. Então, cada tipo de pré-tratamento desse, ele tem um rendimento maior para retirar mais lignina ou hemicelulose e manter a estrutura da celulose e ajudar, não é, a hidrólise enzimática também. E qual é um dos grandes desafios enfrentados hoje? A própria produção de enzimas, como eu falei para vocês. Essa produção de enzimas ela é em larga escala, por fermentação, utilização de micro-organismos, mas temos desenvolvido hoje processos fermentativos mais otimizados com menor custo para a obtenção dessas enzimas. Né? A nossa meta é que tenha uma redução, né? Aqui a gente está falando 20 cents de dólar por galão de etanol, né? Esse custo da enzima até chegar a 0,03 a 0,04. E, professora, hidrólise química ou enzimática? A gente já entendeu um pouco as diferenças entre processos químicos e enzimáticos também na aula passada. A rota de hidrólise pode ser química ou enzimática. Os hidrolisados contêm quantidades variadas de monossacarídeos, mas também uma grande faixa de outros compostos. Aí mora a diferença entre hidrólise química e enzimática. A enzimática ela é muito mais seletiva, estereosseletiva. Muitos desses compostos, né, na rota química, eles são coprodutos indesejáveis, e nós temos a nossa hidrólise enzimática, com rendimentos elevados, maior do que 0,85 gramas de glicose por celulose, temperaturas moderadas, 40 a 50 graus. Só que nós temos problemas. Desativação de enzimas durante o processo, elevado custo de enzima. Como garantir o fornecimento? Eu vou produzir essa enzima? Seria outra indústria fermentativa? Essa tecnologia está madura? Ainda nem tanto. Lembre-se de processos bioquímicos. O que a gente faz para evitar a desativação das enzimas? Processos de imobilização enzimática. Esse processo de imobilização enzimática aí mora outra família, que é um processo para a produção de catalisadores sólidos, outras tecnologias, outros custos. Então, nós estamos acrescentando outros custos também ao processo. E as enzimas mais utilizadas nessas hidrólises enzimáticas são coquetéis enzimáticos, como eu falei para vocês. Essa celulase, ela não é apenas uma enzima, é uma mistura com 3 enzimas que são produzidas por diferentes micro-organismos. Aqui os nomes comerciais, Celuclast 1,5 litros, Celuclast 2 litros, Novozymes 188, Viscostar 150 litros. Então é interessante que vocês entrem nos sites da Sigma, Novozymes, até para entender melhor essas estruturas de enzimas, os bancos, né, que nós temos de dados também. Aqui um pouco de condições operacionais, né, da Celuclast Novozymes 188, temperatura em torno de 40 a 45 graus e pH 5.
Então, imaginem, lembrem de processos bioquímicos, já era complicado, lembrem da prática. Nós vamos realizar, quer dizer, a prática em biomassas, vocês vão imobilizar uma enzima no suporte sólido, nanopartículas magnéticas. Vocês vão verificar que existe toda uma complexidade, um tempo para entender a mobilização, efeitos de mobilização, até chegar a essas condições operacionais ótimas. Então, você está acrescentando complexidade ao seu processo. Aqui um pouco de como esse complexo enzimático, a celulase, ela é composta pela endoglucanase, hexoglucanase e glucosidase. Então, a ação dessas 3 enzimas na estrutura da celulose, não é? Essa região amorfa e região cristalina, como ela age. Então, essas enzimas aqui representadas nesse formato, elas vão agir na estrutura da celulose até obter glicose e outros tipos também de produtos. Porém, lembre-se de processos bioquímicos que durante o processo, esses subprodutos, eles podem inibir a própria enzima. Lembra-se do sítio catalítico? Esses subprodutos podem inibir o sítio catalítico, a própria estrutura da enzima, e inibir que a formação da glicose seja realizada. Então, celulases, esse grupo de enzimas, eles podem ser inibidas tanto pela celulobiose até pela própria glicose. Então, mais um fator de dificuldade no processo. Como garantir que essas enzimas não estejam sendo inibidas, dificultando a produção da glicose e posterior produção do etanol. Os micro-organismos produtores de etanol, a gente falou muito de Saccharomyces cerevisiae, mas existem outros tipos. A gente fala muito de Saccharomyces porque é um micro-organismo utilizado industrialmente, não é? Já ele próprio, essa cepa selvagem dele tem uma grande produção, auxílio, né, na produção de etanol, mas diferentes outros tipos de micro-organismos podem ser utilizados. As linhas de pesquisa em andamento são procedimentos de seleção e melhoramento de leveduras que fermentam naturalmente as pentoses para aproveitar mais ainda esses outros tipos de açúcares, a etanol. Desenvolvimento de linhagem recombinante de Saccharomyces cerevisiae, seleção de bactérias termofílicas e seleção de bactérias mesofílicas. Muito obrigada!